Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhoras e senhores, meus caros amigos internautas, vou ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, né? O livro é chamado de Aos Filipenses. A carta do apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava em Filipos. Capítulo 4, do versículo 10 em diante. Vou ler aqui alguns versículos. Aleluia. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou aqui a folha para continuar a leitura. Que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste, e o necessário, a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para o fruto, para a vossa conta. Estou com a vista ruim, pessoal, e meus óculos estão vencidos já, certo? Por isso está ruim para ler. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Meus caros irmãos e amigos internautas, aqui foi uma resposta de Paulo, uma carta que ele escreveu para o tempo de Filipe, né? Quanto que a igreja de Corinto era um exemplo de igreja de povo,
que dava trabalho ao apóstolo Paulo. Já a igreja de Filipos era uma igreja exemplar, de crentes fiéis, temente a Deus, sinceros, tanto na presença de Paulo como na ausência de Paulo também. Então, os irmãos de Filipe, eles reconheceram o trabalho do apóstolo Paulo dedicado em pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus em todas as nações gentílicas, fora da linhagem de Israel, pois Paulo foi escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos gentios, levar o seu evangelho dentro dos gentios, né? Quem é o gentio? É todo aquele povo que não é da linhagem de Israel, toda nação de debaixo do céu de cima da terra que Deus fez, que não é da linhagem de Israel. Esse povo é considerado, chamado, dentro das Escrituras, de gentio. Por isso que o apóstolo Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios. Amém? Entendido? Glória a Deus. Então, o que é que fizeram ali a igreja de Filipe, por exemplo, de crentes fiéis mesmo a Deus? Eles todos se reuniram já por 2 vezes aqui, quando Paulo escreveu essa carta, eles já tinham se reunido por 2 vezes e tinham feito uma colheita, uma oferta, uma contribuição. Aí, aqui as escrituras, Paulo não escreveu quantos por cento eles tiraram, se 10%, 30%, ou 50%, ou 100% mesmo, não. Paulo só conta que foi uma ajuda para o caixa missionário do apóstolo Paulo, que ele por 2 vezes enviaram para Paulo, que já estava em outro território, em Tessalônica, também pregando o evangelho de Jesus. E eles tinham enviado já pela 2ª vez pelo um dos irmãos de lá de Filipe, o Epafrodito, né? Glória a Deus, como Paulo citou o nome dele. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, meus caros irmãos internautas, meus amigos internautas, é como Paulo chama aquela contribuição para o caixa missionário dele, apóstolo Paulo, e os irmãos fiéis de Filipe enviaram para ele, tanto já tinha enviado para ele como por 2 vezes, pelo irmão Epafrodito, quando ele escreveu essa carta. Aqui é o capítulo, versículo 18. Olha o que Paulo diz, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui mesmo, com a vista ruim. Mas abundante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vocês, ou melhor, da vossa parte, me foi enviado. Aí o que é que eu chamo aqui, ó? Me foi enviado, né? Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Está vendo o que é a contribuição financeira dos cristãos para o caixa missionário, de um homem de Deus, um soldado de Cristo, um missionário, um evangelista, ou um apóstolo como o apóstolo Paulo, para levar a Jesus para todo mundo, que vocês reunidos sabem que é a necessidade que ele tem, aí pela fé vocês contribuem, aí é chamado de sacrifício suave, agradável a Deus. A única coisa, meus irmãos, meus caros amigos internautas, que dentro dessa escritura sagrada eu encontrei, que é um sacrifício suave e agradável a Deus, é aquela contribuição que você tira do teu coração, que você ganha mensalmente para o caixa missionário do Senhor. É isso, não é outra coisa. Certo? Então é isso que eu quero dizer. Nesta hora, eu vou encerrar aqui, eu vou fazer uma oração por todos vocês. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus, da terra, seca e do mar, meu Pai amado, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, meu Pai amado. Meu Deus, Tu unido a Jesus, tem todo o poder, meu Pai, no céu e na terra, poder para exterminar os aguilhões da morte, aquelas pessoas que Tu amas, Senhor, estão aí
O sujeito vai morrer a qualquer minuto, meu Senhor. Acorrentado pelos aguilhões da morte. Também aquelas pessoas que tu ama, Pai amado, que estão sofrendo com qualquer tipo de enfermidade, doença, ansiedade, meu Senhor. Está acorrentado pelas correntes do inferno, meu Pai. Mas tu também, em nome de Jesus, tem poder de exterminar todas as correntes do inferno, Pai amado, de curar essas pessoas, todas elas, em todos os lugares do mundo, começando aqui por Canavieira, Piauí, Brasil, meu Pai. Abençoa e tome por da vida providências para com eles, com essas pessoas, para que eles sejam curadas, libertas, pelo poder dado de teu nome e do sangue de Jesus derramado naquela cruz, meu Pai amado. Pois o sangue de Jesus tem poder mesmo. Aleluia. E leva, Pai amado, para se congregar todos aqueles teus voluntários que tu tem, eu sei que tu tem, espalhados entre todas as tribos, línguas e nações do mundo. E também aqui em toda a Canavieira, Pai amado. Leva para as tuas casas de oração, leva para os teus templos construídos neste lugar, para que eles dedicados, faça como os irmãos de Felipe, Pai amado, aleluia. Contribui para o caixa missionário do Evangelho de Jesus, Pai amado. Pois a obra do Senhor é feita por completa. Tu não deixa ela inacabada, tu não deixa ela parada no meio do caminho, pois tu tens teus voluntários entre todo mundo, Pai amado, para contribuir com esta obra. Tu tens políticos, tu tens rainha, tu tens princesa, tu tens empresários, meu Pai amado, neste mundo que te temem e tem fome e sede de justiça também. Por isso eu te oro, te pedindo por cada um deles, em nome de Jesus, Senhor. E abençoa esta geração de crentes, jovens, adolescentes e crianças, Pai amado, entre todo mundo. Em nome de Jesus. Começa aqui, na cidade de Canavieira, Pai amado, no sul do Piauí, Brasil. Espalha por todo esse torrão brasileiro. E também entre todas as tribos, línguas e nações do mundo inteiro, meu Pai amado. Eu assim te oro, intercedendo por cada um deles e pelo teu evangelho, tua caixa missionário. Amém, Senhor. Amém.